Capítulo 13. A chuva torrencial de primavera os encharcou, deixando-os gelados até os ossos. Vêneta apertou o chale, com o qual a esposa do fazendeiro havia insistido em presenteá-la, ao redor do corpo. Eles haviam progredido bastante depois de deixar a cripta de Aifirte, sem que ninguém os desafiasse. Sem avisar, Tran colocou ao sobre Mirkekmir, enquanto Kvenet e Yud andavam ao lado dele para que a carroça não ficasse muito pesada. A conversa constante de Yud ajudou Kvenet a se distrair e não tentar descobrir para onde seu enteado fora lutar. Era bem provável que o deslocamento dele não estivesse relacionado aos boatos que Agal espalhara. Não havia muitas informações disponíveis, mas tinha certeza de que seu enteado jamais levantaria um dedo para salvá-la. Você está quieta demais, vem, comentou Trandal ao colocar Yud atrás de Al. Quer ir a cavalo também? Ou é melhor encontrarmos abrigo? O coração de Kvenet deu um salto. Ela já havia perdido as contas de quantas vezes procurara não encher o coração de falsas esperanças desde que deixaram a fazenda. Contudo, fazia muito tempo que seu coração não obedecia mais seus comandos e isso a assustava. Ela poderia perder Tranda a qualquer momento. A última coisa que gostaria que acontecesse era uma guerra entre os nórdicos e os bernicianos. Começou a chover granizo, agulhando o corpo de Kvenet e dos outros. É melhor encontrarmos abrigo. Al é muito corajoso, mas a chuva o está maltratando. Você não conhece algum lugar por aqui que acolheria uma família viajante sem fazer muitas perguntas? As crianças precisam de uma refeição quente e se aquecer diante do fogo. Ele franziu as sobrancelhas. Assim como você, sei que estamos perto de Lingvold. Não podemos ir para o castelo, monastérios ou tabernas. Estou certa de que meu irmão será informado assim que chegarmos. Kvenet passou os braços pela cintura. Já temos problemas suficientes e não precisamos do meu irmão me perseguindo, achando que fui sequestrada, como Agal alega. Quando chegarmos a Jorvik teremos tempo suficiente para você mandar uma mensagem para o rei. Ela deu um passo em falso e acabou escorregando. Tran segurou-a pelo braço impedindo-a de cair. Os olhares se cruzaram e ela viu preocupação nos olhos dele, e um brilho diferente que não conseguiu identificar. As solas das suas botas estão muito lisas? Quis saber Tran. Vá mais devagar e preste atenção onde pisa. Como faremos se alguma coisa acontecer a você? Minhas botas estão boas e vão durar, ela parou de falar, quando de repente se lembrou de um lugar seguro onde podiam ficar. A salvo de Edward e de Agal. Lembrei de onde podemos ir. Exclamou animada. Conheço alguém que levará o segredo de nossa passagem por aqui para o túmulo. Tem certeza? O medo e o ouro são ótimos instrumentos de persuasão. Você conhece alguma choupana abandonada por aqui? Talvez alguma que seja usada de vez em quando por um pastor, ou outra pessoa. Você se lembra de Dain, o soldado dono destas botas antes de mim? A mãe dele mora sozinha por aqui. Ela não nos fará muitas perguntas. Foi minha babá, minha segunda mãe até o meu casamento e não morre de amores pelo meu irmão por ele não ter arrumado uma posição melhor para o filho dela. Gostaria de devolver as botas a ela. Kvenet olhou para as botas e reconheceu que não estavam em bom estado, além de muito enlameadas. Ou pelo menos pagar por elas. A mãe de Dain merece saber que o filho morreu de forma honrada. Como Trand não disse nada, ela emendou: as crianças precisam se abrigar desta chuva em algum lugar quente onde possam se secar diante do fogo. Estão encharcados e com frio. Se um deles ficar doente, teremos de adiar a viagem. E precisamos chegar a Jorvik o quanto antes. Eu sei disso. A questão é para onde ir agora. Confiaria minha vida a Marta. Kvenet fez uma pausa. Confio a vida dessas crianças a ela também. Bem, se você tem tanta certeza, absoluta. Ela é minha amiga mais antiga. Ela colocou a mão no braço de Trand e se sentiu reconfortada. Quando eu era pequena, ela costumava esconder minhas artes da família, principalmente do meu irmão. Acho que nem estaria aqui se ela tivesse dito alguma coisa. Edward ameaçou me machucar várias vezes. E o que você havia feito?
Não consigo imaginar que tenha sido tão arteira assim, ou que tivesse feito alguma coisa de ruim. Certa vez prendi um ninho velho de pássaros numa viga para que caísse na cabeça de Edward e espalhasse todas as teias de aranha. Edward estava todo orgulhoso com a capa nova de pele. O estrago foi tanto que não teve conserto. Apesar de Edward ter oferecido uma recompensa, Marta manteve meu segredo. Isso é bem diferente, vem. Você não ouviu as ameaças que ele fez e o valor das recompensas que ofereceu. Eu sempre soube que lado Marta teria escolhido. Venet passou a mão no casaco de Hilde para tirar os pedacinhos de granizo. As crianças precisam de abrigo, comida quente e estamos perto demais. De Lingvold para nos arriscarmos a fazer uma fogueira. Ela guardou a resposta em silêncio e Al começou a chorar quando os granizos começaram a cair novamente, como se fossem agulhas afiadas. Confio no seu julgamento, disse Tran, ajeitando melhor o capuz na cabeça dela. Você se arriscou por mim, mas não diga meu nome a não ser em caso de urgência. Venet ficou tão feliz que o enlaçou pelo pescoço e o beijou nos lábios com paixão. Você não vai se arrepender. Ah, mas terá de pagar mais tarde, disse ele em tom de brincadeira, puxando-a para mais perto. Quem sairia num dia destes? Falou uma voz de alguém de idade de dentro do chalé em resposta às batidas de Venet. Será que o diabo saiu para fazer turnos durante a noite? Venet olhou rápido para Tran, sinalizando para que ele ficasse quieto. Se Marta ouvisse a voz de um nórdico, trancaria a porta e abaixaria a trava de segurança. A chuva de granizo tinha aumentado bastante durante o caminho até a fazenda. Somos viajantes e precisamos de abrigo. Venet sentiu um nó no peito e decidiu ser mais direta. Por favor, Marta, abra a porta e nos deixe entrar. A porta abriu o suficiente para que Marta olhasse para fora com apenas um dos olhos. Lady Venet? Por tudo o que é mais sagrado, o que está fazendo aqui? Os fantasmas resolveram ressurgir na Terra? É por isso que está tão escuro? Venet estranhou que sua voz fosse tão óbvia. Pode ser, mas não sou nenhum fantasma ou aparição. Sou bem real, toque minha mão. Estou com 2 crianças, Marta. Está chovendo a cântaros. Podemos entrar? Por favor, pelo amor de sua amizade com minha mãe. Marta apertou os olhos e ignorou a mão estendida de Venet. Soubemos que tinha sido raptada. Owen, o lenhador, previu até que estava morta. Nenhuma dama suportaria o que aconteceu com você. Owen, o lenhador, sempre gostou de fazer previsões. Trouxe as botas de Dain para você. Veja a marca que ele fez na parte de trás. Venet ergueu a saia para mostrar as botas enlameadas. Você estava certa. As botas são excelentes. Abra mais a porta para ver melhor. Marta escancarou a porta e abraçou Venet, depois deixou o grupo todo entrar na pequena choupana, onde a lareira estava acesa. O perfume de pão recém-assado e do caldo predominava no ambiente. Al e Hilde passaram por eles e foram direto estender a mão diante do fogo para se aquecer. Venet percebeu a cor do rosto deles voltar ao normal e respirou aliviada. Procurar Marta e pedir abrigo tinha sido uma decisão acertada. Depois que vocês comerem, quero saber todas as suas aventuras e como conseguiu terminar aqui com 2 crianças e esse guerreiro. Essas crianças estão muito magrinhas. Marta estendeu a mão trêmula e tocou o rosto de Venet. Você é real e está viva. O meu. Venet balançou a cabeça negativamente, odiando-se por frustrar a última esperança de Marta. Eles foram mortos antes de conseguirem tirar a espada da bainha. Foi o pior ato de covardia que já vi. Assassinato a sangue frio, disse Trand em voz baixa. Se não fosse assim, seu filho teria se defendido muito bem. Em poucas palavras, Venet explicou o que tinha acontecido e como Trand a havia resgatado. Ela tomou o máximo de cuidado para não dizer o nome de Trand, conforme ele pedirá e também porque sabia que o povo de Lingvold o temia. Eu estaria morta se não fosse por ele. Venet enxugou uma lágrima do rosto de Marta e depois esfregou as mãos nas dela.
Agora está provado que o ditado que diz que é melhor a morte do que ser resgatada por um nórdico é uma grande bobagem. Eu só estou aqui por causa deste homem e de sua espada. Marta examinou o rosto de Kvenet com os olhos apertados. Quem é ele? Você está evitando esta pergunta. Qual é o nome dele? É impossível que não tenha nenhum nome. Kvenet engoliu em seco. Mentir estava fora de cogitação, mas não havia como prever a reação de Marta, principalmente depois de Tran ter sido acusado de incendiar as fazendas próximas. Faz diferença quem ele seja? Salvou minha vida e viaja comigo. Vamos ficar aqui apenas por uma noite. Marta bateu a ponta do pé no chão várias vezes. Acho que faz diferença sim, principalmente porque ele ficará na minha casa. Quero saber o nome verdadeiro. Eu a conheço bem e sei o quanto protege aqueles que gosta. Trand Amundsen, respondeu Trand, encurtando a distância entre eles e estendendo a mão. Trand, o destruidor, em carne e osso e ao seu serviço. Agradeço por ter acolhido minha família. Ah, então os boatos são verdadeiros. Você sequestrou Milady e a seduziu. Marta recuou alguns passos e estava pronta para sair correndo no minuto seguinte. Kvenet aprontou as crianças para saírem também. Eles poderiam fugir e abrir uma boa distância do chalé, antes que Marta anunciasse que estavam ali. Trand colocou a mão no ombro de Marta, impedindo-a de sair do lugar. Lady Kvenet está comigo por vontade própria. No começo, ela queria fazer justiça, mas agora estamos juntos para o bem destas duas crianças. Marta empalideceu. Mas eu soube o que o destruidor andou fazendo. Seu noivo jurou sobre a Bíblia que ele é culpado. Fomos ludibriados nos últimos anos. Além do mais, meu suposto noivo é pagão. Os juramentos cristãos não significam nada para ele. Kvenet uniu as mãos e prosseguiu, eu estava lá. Vi quem matou seu filho e quem me salvou. Apesar de não saber quem incendiou aquelas fazendas, tenho certeza de que não foi Trand. Estou preparada para jurar o que digo sobre a Bíblia também. Marta deixou-se cair num banco. Mas eles disseram, seu irmão disse. Sou apenas uma viúva que perdeu o único filho e cuja filha não fala comigo. Kvenet ajoelhou-se diante de Marta, segurando as mãos frias dela nas suas. Edward nunca deve saber que estive aqui. Só paramos por causa das crianças e do tempo. Precisávamos de abrigo. Vou avisá-lo onde estou quando chegar a Jurvik e as crianças estiverem a salvo. Mas por enquanto elas precisam de mim. Minha antiga senhora, sua mãe não me deixaria entrar no céu se eu recusasse abrigo para a filha dela. Ou traí-la. Seu irmão mudou muito desde que era jovem. Marta contraiu o rosto e ficou pensando por algum tempo. Pela memória dela vou aceitar vocês na minha casa, Trand Amundsen, e manter seu segredo. Agradecemos imensamente, antecipou-se em responder Kvenet antes de Trand perder a cabeça. Vamos partir de manhã. Para onde vocês vão? Quis saber Marta. Primeiro vamos para Jurvik e depois para a Islândia, respondeu Trand, contraindo o maxilar até um músculo saltar. Lady Kvenet irá comigo para tomar conta das crianças. Além disso, lá é o melhor lugar para ela. Islândia. Você foi enfeitiçada, Kvenet? Lá é o fim do mundo. Não tenho dúvidas de que seu irmão irá protegê-la de Agal, o ruivo. Ele já falhou uma vez. Kvenet percebeu o tom austero na voz de Trand. Se tivesse percebido os sinais de alerta, seu filho ainda poderia estar vivo. Entretanto, mais uma vez ele se deixou levar por um homem lendário. Isso não é bom, disse Marta, balançando a cabeça. O que não é bom? Exigiu saber Kvenet. Já morreram muitos homens. Seu irmão está espalhando sangue, Milady. Está reunindo um exército para livrar esta propriedade de Trand, o destruidor, para sempre. Ele quer libertar você também. Como ele ficou sabendo do meu rapto? Exigiu saber Kvenet. É impressionante como os boatos correm depressa. Levei semanas para viajar até lá.
As estradas estão impraticáveis por causa das chuvas. Tivemos muito trabalho para viajar com a carroça. Agal, o ruivo, chegou há alguns dias, jurando vingança pelo seu sequestro, mas precisava do apoio do seu irmão. Venet ficou paralisada. Agal estava em Lingvold com seu irmão. Falso. Na certa, ele havia deduzido que ela voltaria para casa. E fingiria ser o noivo arrependido quando ela chegasse. A melhor maneira de evitar uma armadilha é permanecermos invisíveis, falou Trand com a voz firme ao colocar a mão pesada sobre o ombro dela. Há várias razões pelas quais decidimos seguir viagem e as duas principais estão sentadas bem ali à sua direita. Venet cobriu o rosto com as mãos e tentou melhorar do enjoo que sentia. Agal estava em Lingvold e não em Jorvik. Eu disse alguma coisa. Vamos sair amanhã à primeira luz do dia, sentenciou Trand, não deixando margem para discussão. Depois seguiu até onde as crianças estavam e pegou Al no colo. Al está dormindo profundamente e Yud também. Depois de algumas horas de descanso, estarão prontos para partir. Apesar de tão pequenos, eles são bons viajantes. Venet sentiu um aperto no coração quando a cabeça de Al se apoiou no ombro de Trand. Por mais que Trand afirmasse que não tinha vocação para ser pai, as atitudes provavam o contrário. Ele agia naturalmente com as crianças e gostava delas. A maneira carinhosa com que segurava Al o tornava merecedor de todo o ouro existente no mundo. Ela coçou o queixo, pensativa. Gostar das crianças era bem diferente de gostar dela. Seria bom se conseguisse impedir o coração de amá-lo e querer que ele estivesse em segurança. Marta apontou para o andar de cima do chalé. Coloque as crianças lá em cima. Está quentinho e tem bastante espaço para todos dormirem. Eu faço isso, disse Trand. Fique mais um pouco com sua amiga, vem. Vai demorar muito tempo para você encontrar alguém da sua terra de novo. Yud subiu as escadas primeiro e depois Trand com Al no colo. Você tem uma família e tanto, Venet, disse Marta quando o barulho das crianças e de Trand no andar de cima terminou. Fico feliz que tenha concordado. Venet segurou as mãos de Marta. Temo que meu irmão não goste da ideia. Ele não conseguirá ser razoável, no entanto estou mais feliz do que jamais estive na vida. Tenho a sensação de estar fazendo o que é certo. Parece que nunca pertenci a Lingvold ou fui casada com a Ifrit. Marta meneou a cabeça relutante. Se você diz que ele é um bom homem, eu acredito. E ele tem a idade certa, a Ifrit era muito velho para você. Ele a tratava como uma criança e nunca permitiu que tomasse decisões importantes. A Ifrit foi bom comigo, protestou Kvenet. Ele queria me proteger. Ele queria ser mais novo do que era. Nunca deveria ter ido para a guerra pela última vez. Tinha de ter ficado e tomado conta da propriedade dele. Quando a deixou, não confiava que você tomasse as decisões certas. Kvenet apertou os lábios numa linha. Marta tinha certa razão. Por mais que admirasse a Ifrit e gostasse que alguém cuidasse dela, nunca havia encorajado a ter atitudes próprias como Trand fazia. Ele havia deixado alguns conselheiros. Mas a Ifrit só a queria porque precisava de outro herdeiro, alguém que fosse um herói e não um aleijado. Além disso, ela era um enfeite para a casa. A mulher que fui na época amava a Ifrit. E quem a mulher de hoje ama? Seria muito errado nutrir esperanças de que Trand a visse como uma mulher, além da pessoa que o ajudaria a cumprir a promessa para o amigo? Venet brincava com a faca. Aquele não era o momento mais adequado para revelar seus problemas com Trand. Você está me escondendo alguma coisa, disse ela, mudando de assunto. É algo que não quis me contar na presença de Trand. Seu irmão pretende viajar até Jorvik e exigir a cabeça de Trand. Ele convocou todos aqueles que odeiam Trand Amundsen para marchar sob o seu estandarte. Pretende atacar Jorvik se o rei não ouvir. Até o seu enteado veio se juntar ao exército com seus homens. Quase morri de susto quando vi o estandarte dele flutuando com o vento. Meu irmão é um tolo se acha que o rei o ouvirá, e louco se imagina tomar Jorvik. Outros já tentaram sem sucesso.
Venet sentiu uma forte dor de cabeça. Como o irmão podia ser tão tolo? Agal garantiu que as tropas atravessassem seu território rumo a Jorvik para a reunião da Assembleia. Ele diz que esta será a última chance de o seu irmão se livrar para sempre da ameaça e trazer você de volta como noiva. Agal quer que eu morra porque a Efirt matou um sobrinho dele durante uma batalha. E se meu enteado não for muito cuidadoso, é capaz de morrer também. Ele nunca falou nisso. Aliás, seu enteado é uma das vozes mais fortes do batalhão. Marta passou a mão no queixo. Mas você sempre disse que ele queria atingir a glória a qualquer preço. Isso porque ele nunca foi a uma guerra. Venet fechou as mãos em punhos. Odiava pensar na quantidade de vidas que o enteado arriscara, homens que ela conhecia e respeitava. Por que Agal precisaria de um exército de bernicianos? Segundo Agal, a crença nórdica de amizade proíbe armas e exércitos particulares durante a Assembleia. Meu sobrinho estava na sala quando ele falou. Foi uma grande ovação. Finalmente haviam encontrado uma maneira de vencer a ameaça. Venet sentiu um frio correr-lhe a espinha ao entender o que estava acontecendo. O plano de Agal era reunir a maior quantidade de homens possível, incluindo o irmão dela, para atacar Jorvik e tornar-se o rei. Eles não eram nórdicos e por isso Agal não podia ser acusado de ter rompido um juramento. Ela se inclinou para a frente, tomando as mãos de Marta nas suas novamente. Você tem mais coisas para me contar. Seu irmão não queria muito ir porque sua cunhada está grávida e implorou para ele ficar ao seu lado. Mas então as fazendas começaram a ser incendiadas. Todos juraram que tinha sido Trand, o destruidor. O filho do velho John viu o pai ser morto. Mas Trand estava comigo. É melhor mesmo que vocês partam amanhã cedo. Seu irmão precisa aprender uma dura lição. Ele deve ouvir a esposa e ficar quieto. Mas desde que as fazendas da região foram atacadas, não consegue mais pensar racionalmente. Ele quer destruir Trandamundson a todo custo. Agal garantiu que o rei Alfdan ouviria, quando soubesse que Trand havia sequestrado a noiva de um jarro amigo e roubado o dote. Se isso não acontecer, seu irmão está preparado para enfrentar todo o exército nórdico. Venet fechou os olhos, sabendo que estava vivendo num mundo de sonhos. Agal não iria parar se eles fossem para a Islândia. Ele levaria o exército para o sul. Muitas pessoas seriam mortas. Outras fazendas destruídas e queimadas. E eram pessoas com as quais ela se importava. Tudo mudaria em Lingvold. Homens perderiam suas vidas, mulheres perderiam os maridos e as crianças, os pais. Não havia como prever no que Jorvik se transformaria se Agal fosse rei. Talvez eles não estivessem a salvo nem na Islândia, isto é, se conseguissem chegar até lá. Tudo porque ela queria que as pessoas pensassem que estava morta. Era preciso enfrentar Agal, exibi-lo como o mentiroso que era e evitar que ele continuasse. Seria muito tarde encontrá-lo em Jorvik. Agal teria de ser detido antes que terminasse de reunir um batalhão. Você não me parece muito bem, milady. Quer que eu providencie algo para ajudá-la a dormir? Venet balançou a cabeça rapidamente. Ela sabia o que precisava fazer e não adiantaria nada discutir com Trand, pois ele a dissuadiria de ir sozinha e insistiria para que esperasse até chegarem a Jorvik. Além do mais, se Trand a acompanhasse certamente seria morto. E ela pretendia passar o resto da vida com ele. As crianças precisavam dele e de seu braço forte. Já ela, podia contar com os homens do irmão para protegê-la. O irmão não tinha razão para querer matá-la. Assim que ele soubesse a verdade, seus homens se virariam contra Gal. Estou um pouco cansada, Marta, disse ela, com um plano se formando na mente. Seria bom se pudesse contar com o conforto dos braços de Trand uma última vez e depois faria o que fosse preciso. Ela era a única que poderia acabar com aquela loucura antes mesmo de começar. Suba e fique com seu homem. Marta abriu um sorriso. Se eu fosse mais nova competiria por ele, mas perderia, pois qualquer pessoa pode ver como ele é leal a você. Ele não é, ia respondendo Kvenet sem pensar, mas brecou em tempo. Era melhor que Marta não pensasse em romance.
Ela bem sabia que Trand se interessava em compartilhar a mesma cama e que ela tomasse conta das crianças. O que fez com que você mudasse de ideia? Nenhum monstro cuidaria de duas crianças tão bem. Ele as trata como se fossem tesouros de cristal. E nem são filhos dele. Eu o julguei mal por anos. Além do mais, nenhum guerreiro poderia ter comandado tantos assaltos quanto seu irmão diz que o destruidor fez. Então por que ele fez isso? Ora, pelo poder e para conseguir mais homens. Seu irmão é um bom contador de história, especialmente se a lenda for a favor dele. Ah, eu o conheço há muitos anos. Gwyneth apertou a mão nodosa de Marta. Fico feliz em estar aqui esta noite. Eles estão dormindo? Gwyneth deu uma olhadela ao redor. Através de uma pequena janela da comeeira, o luar se infiltrava e iluminava o quarto. Dali via-se também as primeiras estrelas surgirem na escuridão da noite. É sempre assim, pensou. Eles haviam encontrado abrigo por causa da chuva e agora o céu estava limpo. Se tivessem seguido em frente, ela nunca saberia dos planos do irmão. Eles já estavam dormindo antes de encostar a cabeça no travesseiro. Eu fiquei observando um pouco, disse Trand e estendeu a mão. Eu já ia descer. Gwyneth pegou a mão dele e levou até os lábios como se o agradecesse por tê-la deixado conversar um pouco com Marta a sós. Eu vim primeiro para verificar onde podemos dormir. Al e Yield estão daquele lado, podemos ficar aqui. Aquela mulher falou alguma coisa que deixou você chateada? Indagou Trand, inclinando a cabeça para o lado. Gwyneth respondeu que não, balançando a cabeça. Não. Ela o aprovou, caso queira saber. Acha que você é o homem que preciso. Só agora ela me disse que achava Eifirt velho demais para mim. É mesmo? Trand abraçou-a, fico feliz em saber. Vou deixar um pouco de ouro para ela quando partirmos, ou então um dos meus broches, se você achar que ouro irá ofendê-la. O que você estava pensando enquanto eu conversava com Marta? Quando chegarmos à Islândia, vou construir uma casa bem grande. Será um pouco maior do que esta, mas quero que tenha alguma coisa da Bernícia para você e para as crianças. A configuração é um pouco diferente da casa em que cresci em Viking, mas será boa também. Trand continuou a descrição com tanto entusiasmo que Gwyneth já conseguia vislumbrá-la à sua frente. Mas um nó se formou na garganta dela. Ir para a Islândia seria um sonho impossível depois do que Marta havia contado. Ela não podia dar as costas e permitir que muitos homens fossem mortos na tentativa de resgatá-la. Era seu dever contar a verdade a Edward e agir em seu benefício. Trand a havia ensinado, ela era responsável pela própria sorte. Era a única pessoa que poderia impedir que aquela sandice continuasse e colocar um ponto final antes que se transformasse numa guerra. Se desse tudo certo, conforme planejara, estaria de volta antes de Trand e as crianças acordarem. Daí sim, poderia seguir viagem para a Islândia como se nada tivesse acontecido. Se Edward soubesse a verdade, ele não mandaria seus homens à caça de Trand. Assim que visse que ela estava ilesa e viva, mandaria destruir a Gal, em vez de marchar para o inferno em Jorvik. Você está com frio, vem? Perguntou Trand junto ao ouvido dela. Nossa, hoje o dia exigiu mais de mim do que imaginei. Ele a beijou de leve na testa, mas foi o suficiente para aquecê-la inteira. Você vai me dizer o que há de errado, vem? O que pretende fazer? Não há nada errado. Está tudo bem. Só fico pensando em quando teremos um lugar macio para nos deitarmos novamente. E as duas crianças estão dormindo profundamente. Estamos juntos e sozinhos. Ela pressionou o corpo contra o dele e o sentiu enrijecer. Eu te quero, Trand, e acho que você também me quer. Aqui. Agora. Gwyneth entremeou os dedos pelo cabelo dele e o puxou para mais perto. Ele gemeu e permitiu que ela o puxasse para baixo, mas antes de deitar virou-a para que ela o cobrisse com seu peso. Esta noite, eu estou no comando, sussurrou ela ao ouvido dele. E pretendo ter todo o tempo do mundo. Isto é uma ameaça ou uma promessa? Os dois. Ela colocou o dedo sobre os lábios dele.
O tempo da conquista já passou, agora é a vez do prazer. Devagar, ela ergueu a túnica dele pela barra, revelando a pele quente. Em seguida, deslizou com calma a mão pelo tórax dele até o cadarço que prendia a calça, desfazendo o nó e puxando-a lentamente para baixo. Tran ficou deitado com a luz pálida do luar que cobria o corpo nu como uma espécie de lençol prateado. Ela se sentiu poderosa por ser a dona, pelo menos naquele momento, de um guerreiro indefeso e totalmente à sua mercê. Debruçando-se sobre ele, beijou o vão do pescoço, depois seguiu beijando-o e sentindo o sabor de cada centímetro de pele. Nas outras vezes em que haviam se amado, ele estivera no comando, dessa vez ela seria a soberana. Gwen ouviu um gemido rouco quando prendeu de leve os mamilos dele com os dentes e passou a lambê-lo, deliciando-se com a textura diferente. Com uma das mãos segurou o órgão dele, enquanto descia com os lábios guiada pela trilha de pelos. Cedendo a um impulso primitivo, ela tocou a ponta do membro com a língua e sentiu uma textura macia, lisa como a seda, em contraponto com o restante rígido, pulsando em sua mão. Bem devagar ela começou a mover a mão para cima e para baixo, ao mesmo tempo em que sugava a ponta acetinada. Trand agarrou-se com força ao junco sobre o qual estavam deitados como se ajudasse a manter o controle. Ela levantou a cabeça para admirar o semblante do desejo estampado no rosto dele. Você está muito vestida, sussurrou ele. Quero te ver nua. Sem perder nenhum segundo mais, ele segurou a barra do vestido dela e o ergueu passando pela cabeça. Encantou-se com a imagem dos belos seios fartos, abocanhou um dos mamilos e passou a sugá-lo avidamente. A pele de Gwen levantou em doces arrepios, espalhando-se por todos os lados. Agora vamos aproveitar juntos. Dito isso, Tran virou-se para alcançar a feminilidade dela e explorá-la com a língua da mesma forma que ela fazia com o membro dele. A posição sensual e os prazeres que um podia prover ao outro eram simplesmente indescritíveis. Quando Gweneth achou que estava prestes a explodir de prazer, virou-se rapidamente, afastou as pernas e se sentou sobre ele, num movimento fluido, encaixando-se perfeitamente. A partir daí começou a mover os quadris para a frente e para trás, permitindo que seu corpo confessasse coisas que ela jamais ousaria dizer e oferecendo promessas para o futuro. Tran voltou bem devagar para a terra. Alguma coisa tinha acontecido entre ele e Gwen naquela noite. Ele não saberia especificar ao certo, mas era como se pela primeira vez sentisse que pertencia a outra pessoa. Agora ela fazia parte dele. Era dona de seu coração, o tipo de mulher que seu pai lhe dissera que um dia encontraria. Vem, sussurrou ele ao ouvido dela, enquanto ainda estavam abraçados. Obrigado. Ela se levantou com o corpo inteiro tremendo. Eu é que devo agradecer a você. Nunca sequer sonhei que poderia ser assim, que existisse uma paixão tão etérea e tão prazerosa. Tran suspirou. Sua vontade era de puxá-la para si de novo e confessar o amor que sentia por ela, porém a última vez que tomara uma atitude dessas, acabou tendo de lutar pela vida. Quando chegassem à Islândia, depois que tivesse construído uma casa, Gwen entenderia a extensão de seu amor por ela. Daria a ela o posto de rainha da nova família que havia planejado. Confessaria a ela seu sonho. Faz bem ser parte de um todo de novo. Eu não tinha percebido que sentia tanta falta. Parte de um todo, como assim? Você, as crianças e eu. Eles precisam de paz. Tran sabia que seu discurso não era dos melhores, mas era tudo o que ele podia admitir por enquanto. Receava dizer mais alguma coisa antes de chegarem à Islândia e estragar tudo. Ele queria ter uma família. Uma família só dele. Pessoas com as quais teria vínculos eternos. Já havia perdido uma família, mas agora ganhará outra. Ela se livrou dos braços dele, meio contrafeita. Sempre as crianças. Ora, mas você mesma disse que alguém precisa cuidar delas. Ah, eu sei, mas... Tran cruzou as mãos atrás da cabeça e olhou para as vigas escurecidas do teto. Depois de chegarmos a Jurvik, será fácil encontrarmos um barco. Há muitos barcos que passam por ali durante o verão. Logo nós dois começaremos uma vida nova e poderemos dar a essas crianças o futuro que merecem. E eu vou avisar Alfdan sobre o ardil de Agal e ele acabará com ele. Em vez de abraçá-lo,
agradecendo por tudo, Vem levantou-se e pegou o vestido. O que você fará se sua vida antiga o chamar de volta? E se Halfdan precisar de você para acabar com Agal? Isso não vai acontecer, sentenciou Thrand. Meu foco agora é você e as crianças. Estou cansado de guerras, lutas e vinganças. Outra pessoa terá de cuidar disso. Mas também não sou um traidor. Não permitirei que Agal use os Bernicianos para alcançar o poder. Por que você acha isso? Agal está aqui perto, planejando alguma coisa com seu irmão. Seu irmão pode convocar um exército, mas será suicídio marchar contra os nórdicos. Quando Halfdan souber dos planos de Agal, ele vai agir. Não precisamos fazer nada por enquanto. Quando estivermos em Jorvik, vou colocar um plano em prática, mas depois iremos para a Islândia. Confie em mim. Thrand gostaria sinceramente que ela acreditasse no que ele dizia, o quanto significava para ele e como o assustava verbalizar seus sentimentos em voz alta. É bom saber, disse ela, recostando a cabeça no ombro dele. Thrand abraçou-a forte e afastou a sensação de que estava prestes a perdê-la de algum jeito.